Vamos falar mais sobre esse assunto com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Regiane Bressan. Regiane, bem-vinda mais uma vez. Bom dia. Milei já disse, ontem acompanhamos a declaração dele naquele discurso em que ele coloca que nem 40% da população está abaixo da linha da pobreza, 6 em cada 10 crianças são consideradas pobres. No entanto, a gente não pode se esquecer que as políticas que Milei propõe desde sua campanha são políticas de muita austeridade. E na posse ontem, ele revela que vai adotar grande parte dessas medidas. É claro que dolarizar a economia não é algo simples, dificilmente ele vai trabalhar com isso nos primeiros anos, mas, por exemplo, já anunciou que vai reduzir os ministérios. Ele mesmo anuncia que o país não tem recursos, não tem reservas para tantos gastos do Estado e vai poupar o setor privado. Não vai ser fácil para a população mais carente, sobretudo aqueles que estão acostumados com algumas políticas sociais importantes para tentar amenizar a pobreza e a desigualdade no país. Regiane, para além desse corte de ministérios, o que a gente pode esperar na prática desse governo de Javier Milei quando olhamos para a economia? Ele falou num período duro, que os próximos meses serão duros para a população. Estão claros quais são os passos desse início de governo? Qual caminho Javier Milei seguirá? Quando ele fala na sua campanha em dolarizar a economia, ele está pensando muito no combate à inflação. No entanto, já na sua posse, ele diz que a situação econômica é tão complicada que a Argentina vai viver um momento de estagflação, ou seja, um pouco de estagnação econômica combinado ainda com altos índices de inflação. Portanto, serão precisas medidas econômicas, serão necessárias medidas econômicas para tentar regular tanto a inflação e, ao mesmo tempo, tentar atrair investimentos ao país que vai realmente resultar no crescimento econômico tão esperado e tão desejado. Lembrando que, de fato, a situação econômica é tão difícil que ele assume a presidência numa situação incontornável da economia nesse momento. Serão políticas duras, de austeridade e, claro, a população mais carente vai sofrer ainda nesses primeiros anos. E eu queria falar sobre um outro personagem, Regiane, que é Maurício Macri. Teve uma grande influência durante a campanha presidencial. Maurício Macri. O quanto que o fator Macri será determinante para garantir governabilidade e também para definir as políticas públicas do novo governo? A gente pode olhar para o governo de... Quando Milei venceu as primárias, ele manteve o seu discurso muito distante da casta política tradicional da Argentina, mantendo-se distante, inclusive, dos partidos de direita mais conservadores. No entanto, entre o primeiro turno e o segundo turno, ele já parte da política conservadora da Argentina, aproximando-se tanto de Macri quanto da Patrícia Bullrich, que foi a terceira colocada no primeiro turno. Portanto, o que a gente espera? Que ele tenha feito manobras políticas, sobretudo agora, depois de eleito, para ter governabilidade. Por quê? Se ele não tem a maioria no Congresso, ele não vai conseguir governar e tampouco colocar em prática as suas medidas de austeridade, as suas medidas econômicas. Então, a estratégia foi aproximar-se de Macri, e eu entendo que muito será resgatado do último governo de Macri, né, o penúltimo governo, antepenúltimo governo da Argentina agora, em seu governo. E Milei vai ter que encontrar aliados dentro do Congresso, provavelmente com essa direita mais conservadora, para conseguir colocar em prática suas medidas, que algumas não serão nada populistas, como eu disse, serão medidas de austeridade econômica. Regiane, para o presidente Jair Bolsonaro, a ausência do presidente Lula. Está claro, um distanciamento político. O distanciamento político pode comprometer as relações entre Brasil e Argentina? Em termos políticos, de fato, Milei se manteve muito afastado de Lula ao longo de toda a sua campanha e acenou rapidamente para Jair Bolsonaro. Aliás, ambos tiveram campanhas políticas muito similares e foram eleitos de maneira muito similar. Afinal, ninguém esperava nem Bolsonaro nem Milei na Argentina. Ninguém esperava, a população, ou mesmo a política tradicional, não esperava que fossem eleitos. Então, eles usaram estratégias muito similares. Milei
acena rapidamente para Bolsonaro ao longo da sua campanha e se afasta de Lula em discursos tão difíceis para a política dos dois países. Mas eu entendo que a situação, grande parte, por exemplo, de seus cereais, do trigo, então existe uma relação econômica de dependência, portanto, as elites econômicas da Argentina devem sustentar, no mínimo, as relações do que tanto Uruguai, Paraguai e agora Argentina estão sob governos mais à direita, em diferentes linhas, mas são governos de direita. E o Brasil está agora num outro polo, portanto, vai ser mais um desafio aí para o nosso bloco de integração regional. Inclusive, a gente lembra que na conversa do Santiago Peña, presidente do Paraguai, com Javier Milei, já que o Paraguai agora está na presidência rotativa, quando conversávamos a imagem de Mauro Vieira, que representou o Brasil na cerimônia de posse, sendo cumprimentado aí a chegada dele, e aí os cumprimentos a Javier Milei, presidente da Argentina. Regiane, mais uma vez, obrigada. Até uma próxima.